Olá, queridos alunos do nono ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, viu? Estamos distantes fisicamente, mas juntos no coração. Logo, logo isso vai passar. Mas vamos utilizar esse canal ofertado pelo Colégio Bom Jesus dos Milagres para que vocês possam continuar revisando e aprendendo os conteúdos de história, certinho? E hoje nós vamos de República Velha. Este período vai de 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República por Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, até 1930, com o início da Era Vargas. Gente, mas eu quero lembrar que toda transição, toda mudança, ela acontece dentro de um determinado contexto. Então vamos falar sobre a crise do Império. O Império, no século XIX, ele era sustentado por três pilares. Esses três pilares eram a igreja, os militares e os fazendeiros. Aos poucos, esses três pilares vão retirando o apoio ao império, que vai perdendo força, favorecendo a sua queda. Então, essa crise vai ser favorecida pelo conflito entre o imperador e a igreja. Foram vários conflitos. Alguns militares já não concordavam com o governo de Dom Pedro II. O exército já estava movido principalmente pelas ideias positivistas que vinham da Europa e pela abolição da escravatura, que desagradou aos grandes fazendeiros e proprietários de terra e de escravos. A palavra república vem do latim. A primeira experiência republicana, ela é romana. Quando se implanta a república, res quer dizer coisa, e pública de todos. Nesse momento vai haver uma mudança radical na forma de se fazer governo no Brasil, mas principalmente a transferência do poder político de um grupo social para outro grupo social. Vamos ter agora fases, e essas fases elas vão caracterizar como se comportavam essas classes e qual a ideia que essas classes tinham de governo, como eles queriam o governo. Vamos destacar os militares e os fazendeiros. São duas fases. A República das Espadas, que era caracterizada pelo comando de chefes fardados. O primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Floriano Peixoto, os dois são marechais. E a República das Oligarquias, caracterizada pela centralização do poder na mão dos fazendeiros. Vamos lá, gente. A política do Brasil ela vai sofrer essas transformações interessantes. A República das Oligarquias ela vai ser dividida em três partes. Na verdade, são três características. A República do Café com Leite, que vai ser o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no governo do Brasil por meio das oligarquias. A política dos governadores, que é caracterizada pela aliança entre os presidentes e os governadores, o presidente da República e os governadores. E a República dos Coronéis, que nós podemos resumir pela palavra coronelismo. Gente, a República do Café com Leite, ela era caracterizada pelo poder entre São Paulo e Minas Gerais. Como eles tinham duas oligarquias bastante fortes, esses dois estados, eles revezavam no comando do Brasil. Em uma eleição, São Paulo apoiava Minas Gerais, na outra eleição, Minas Gerais apoiava São Paulo. Assim, eles se revezavam no comando da presidência da República. A situação das pessoas nos primeiros anos dessa república não era fácil. As pessoas simples passavam, sobretudo, muitas dificuldades no sertão nordestino, a exploração dos grandes fazendeiros, a questão da saúde que era muito precária, o autoritarismo dos chefes políticos. Por isso a gente pode entender o surgimento de várias revoltas sociais que vão surgir nesse período e que nós vamos ver na próxima revisão. O coronelismo, justamente, é um fenômeno político dessa época em que caracteriza-se pelo exercício do poder e da influência de um determinado sujeito, geralmente ligado à terra, um grande fazendeiro, por conta da sua influência. E a sua força era proporcionalmente ligada à quantidade de votos que ele conseguia. E nesse coronelismo, algo que era muito presente era a corrupção eleitoral. O voto de cabresto, que era o voto forçado, o voto fantasma, o voto andarilho, as pessoas saíam voltando de
em cidade, usando o mesmo título, porque era muito frágil a fiscalização eleitoral naquele momento. O que caracterizava a gente, né? O exercício de uma força, uma relação de poder de um grupo em relação a outras pessoas. Havia o chamado apadrinhamento, aquelas pessoas que moravam na terra do coronel, que recebiam a proteção do coronel, elas eram coagidas a votar no candidato do coronel. E vale lembrar também que nesse período o voto era aberto, o que facilitava a coação por conta desses agentes políticos. E essa foi nossa primeira revisão. Espero que vocês tenham aprendido muito. Aproveitem para assistir ao vídeo quantas vezes vocês quiserem, revisem, para que a gente possa continuar crescendo juntos. Um grande abraço e até a próxima!